Olá, sou Joaquim da Turquia. No quinto episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar pela história e geografia bíblica. Mas neste episódio tem uma mudança. Desta vez vai lhes guiar meu amigo e colega Sérgio. Sérgio. Obrigado, Joaquim. Olá, sou Sérgio. Quem assistiu aos episódios anteriores desse documentário sabe que em cada episódio a gente visita só uma cidade. Mas dessa vez é diferente. Neste episódio, vamos visitar 3 cidades, porque, infelizmente, nas cidades que vamos visitar, em Tiatira, Sardes e Filadélfia, hoje apenas Sardes tem restos arqueológicos significativos. E também, nesse episódio, temos um assunto importante. É a presença judaica na Ásia Romana quando o Apocalipse foi escrito. Como sempre, primeiro localizamos as cidades no mapa. Nos primeiros episódios, a gente visitou as 3 principais cidades da Ásia Romana, a capital Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, a viagem continua em direção ao interior da província. A gente faz a primeira parada na atual cidade de Akhisar, onde estava Tiatira. Depois, a gente visita Sardes, que é a principal parada deste episódio, e a gente termina a viagem hoje na atual cidade de Alexir, onde Filadélfia estava. Tiatira nunca foi uma cidade importante historicamente. Nasceu como um posto militar helenístico. Mais tarde, tornou-se uma cidade de vários grêmios. Existem poucos textos fora da Bíblia que mencionam Tiatira, e na Bíblia, exceto o Apocalipse, o nome da cidade só é mencionado mais uma vez. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Hoje, apenas uma parte de uma avenida romana, muros e inscrições permanecem da cidade antiga. Ainda que existam muito poucos restos da cidade bíblica. Em nossos passeios pelas 7 igrejas do Apocalipse, sempre fazemos uma pequena parada aqui. E essa parada dá aos nossos grupos a oportunidade de falar sobre Bíblia e orar. Talvez Tiatira não tenha muita importância histórica secular, mas tem muita importância religiosa. A gente não tem que esquecer que é uma das 7 igrejas. Após essa pequena parada, como faremos neste vídeo, com nossos grupos, continuamos também para Sardes, nossa segunda e principal parada do dia. Sardes fica a apenas 60 quilômetros de Tiatira. Sardes era a capital de um reino antigo, o reino da Lídia, famoso por sua riqueza. Antes dos romanos, os persas e os reinos helenísticos governavam a cidade. E quando os romanos dominaram a cidade, chegou a carta do Apocalipse. Hoje, a maioria dos restos arqueológicos que a gente vê durante a visita são dessa época.
Os arqueólogos, durante as escavações do ano 1962, descobriram algo muito importante: uma grande e antiga sinagoga. Antes de conhecer a antiga sinagoga, a gente fala sobre a presença judaica na Ásia Romana, que foi crucial no crescimento do cristianismo universal. No Antigo Testamento, em Abdias 1:20, está escrito assim: os exilados de Jerusalém, que estão em Safarate, ocuparão as cidades do Neguib. Ainda que não está totalmente comprovado, alguns teólogos e historiadores afirmam que essa cidade de Safarate é a antiga Sardes. Sabemos que no ano 205 a.C., o rei helenístico Antíoco III enviou 2.000 famílias judias para essa região da Babilônia e Mesopotâmia. O objetivo dele era fortalecer suas fronteiras, e as famílias judias aceitaram a mudança, porque obtiveram alguns privilégios. Portanto, pelo menos a partir do final do século III a.C., havia uma forte presença judaica nessa área. Paulo, nascido na cidade de Tarso, atualmente no sul da Turquia, também nasceu em uma família judia. A Bíblia, especialmente os Atos, nos mostra essa forte presença judaica, e essa sinagoga antiga histórica é uma prova arqueológica. Os judeus de Sardes, por sua sinagoga, não fizeram uma construção total. Em vez disso, eles aproveitaram um prédio romano construído antes. Havia um grande complexo de academias romanas ao lado da avenida principal de Sardes. Com o tempo, o complexo perdeu a função dele, e os judeus modificaram uma parte dele, e assim conseguiram uma das maiores sinagogas do mundo antigo. Agora estou no salão principal da sinagoga. E o salão principal poderia acomodar 1.000 pessoas. Antes de chegar no salão, eles passavam por um vestíbulo. E no centro do vestíbulo tem uma fonte, muito provavelmente usada para purificação. Ao entrar pela porta principal do salão, hoje a gente vê 2 altares em 2 lados. Segundo os arqueólogos, nos altares eles guardavam a Torá e outras inscrições sagradas. Lá no fundo tem uma mesa onde eles liam as inscrições sagradas. A 40 quilômetros de Sardes fica a cidade atual de Alashihir, onde estava Filadélfia. Infelizmente, da cidade velha, como em Tiatira, poucas coisas sobraram. Filadélfia significa literalmente amor fraternal, porque a cidade foi fundada por um rei de Pérgamo que amava muito o seu irmão. Com nossos grupos na Filadélfia, visitamos os restos de uma igreja bizantina. Os restos dos alguns pilares ou colunas gigantescas da igreja existem ainda. E isso me lembra uma parte da carta escrita para a igreja da Filadélfia. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz:
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Bom, o nosso vídeo acaba aqui, mas a nossa viagem nas igrejas do Apocalipse tem mais uma parada: Laodiceia. Até mais.